Olá pessoal, tudo bem? Há mais ou menos 2 meses atrás eu fiz uma cirurgia das varizes e após ter feito a cirurgia surgiram muitas perguntas de vários alunos da academia, de personal, relacionadas a esse tipo de cirurgia. E agora eu convidei a doutora Thaís para nos ajudar a deixar claro e entendermos um pouco mais sobre a saúde circulatória. Então a primeira pergunta que veio para mim é qual a diferença de doença arterial e venosa? Tudo bem? Bora. Então, assim, ó, é uma dúvida muito comum das pessoas acharem que todos os problemas circulatórios estão relacionados apenas às veias, né? Que foi o teu caso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema circulatório ele é dividido em 3 blocos, né? Os problemas arteriais é o sangue que está levando esse sangue para todo o nosso corpo, para todos os nossos músculos. A parte das doenças venosas, dessas veias que estão trazendo esse sangue de volta para fazer a purificação no pulmão e fazer novamente a próxima distribuição pelas artérias. E a parte linfática, que também auxilia esse retorno das veias na parte líquida e proteica. Então, as doenças que envolvem o sistema arterial, por exemplo, geralmente elas estão relacionadas a problemas de obstruções. Quem que se engloba nisso? Os infartos agudos do miocárdio, o AVC, as isquemias mesentéricas, que é do intestino, todos eles são doenças que são causadas por um endurecimento da parede arterial. Essa artéria, ela vai, por alguns fatores do nosso dia a dia, hipertensão, algumas patologias como diabetes, vão endurecendo e a placa de colesterol vai se firmando nessa artéria e ela vai obstruindo. Quando ela obstrui no coração, nas coronárias, isso se chama infarto agudo do miocárdio. Quando ela obstrui na carótida, é um AVC. Se ela obstrui dentro do nosso intestino, é uma isquemia mesentérica. Já as doenças venosas, a dificuldade é o sangue de voltar, não é tanto a questão da obstrução em si, porque a veia ela é muito fina, ela não vai formar essa placa, não existe uma placa de colesterol dentro de uma veia. Então certo. São doenças que elas são causadas pela dilatação. Quando o sangue volta, ele funciona como um sistema de comporta, de fechamento de válvulas. Essas válvulas elas têm que coaptarem bem certinhas. Se elas não se fecham, geralmente por doenças mais de tendência hereditária, esse sangue ele vai refluir. Então esse é o chamado refluxo. E ao longo do tempo, essa veia vai dilatando e aquela veia vai se tornando mais tortuosa, parecendo uma serpente. Por isso que dá aquele aspecto de variz, quer dizer que é uma serpente mesmo. Então isso são a diferença basicamente dos 2 tipos de patologias arteriais, né, principais. Certo, entendi. Eu poderia dizer que as doenças arteriais são mais perigosas que as venosas ou... Assim, é muito relativo. As doenças arteriais, elas acabam dando alguns indícios pra gente mais precoces e a gente não escuta o nosso corpo. Por exemplo, a nossa circulação das pernas, ela reflete o que está nas artérias como um todo e nem sempre a gente consegue escutar isso. O que seria isso? É o que a gente chama de claudicação intermitente. A claudicação intermitente é assim, a gente mede isso por distâncias, pode ser por tempo de exercício ou mesmo por caminhadas. Eu caminho 1 hora ou caminho 6 quilômetros. Com 6 quilômetros eu comecei a sentir uma cãibra na panturrilha. E aí eu paro um pouco e isso melhora. O que é isso, na verdade? Isso é assim, a gente teve uma demanda maior de necessidade de sangue para aquele músculo, né, naquele momento do exercício, só que aquela artéria, ela tá mais rígida, tá mais dura. É um paciente que tem diabetes, ou um paciente hipertenso, que a parede fibrosou um pouco e essa artéria não dilata. Então aquele músculo, ele sofre pequenas isquemias. E ao longo do tempo, essa claudicação, a gente fala que ela vai diminuindo a sua distância. O que eu antes caminhava 6 quilômetros, agora eu começo a ter cãibra com 1 quilômetro, 500 metros. Chega ao ponto até a dor do repouso, de ter cãibras em repouso. Então, isso reflete a condição da nossa artéria da perna, ela é uma coisa mais global.
Então, o que tem ali, tem também dentro da sua coronária, da sua carótida, de outras artérias no corpo. Daí a importância da gente escutar os primeiros sinais. Por isso que eu acho que talvez as doenças arteriais, os problemas arteriais, acabam sendo um pouco mais graves, sim, né? Pelo fato de a gente não escutar. Chega a evoluir, né? Então a gente se assusta. Foi um infarto de repente. Você começa a investigar o histórico, ele já tinha toda essa história de claudicação ou essa isquemia mesentérica. Ele fazia uma ingesta alimentar e sentia uma dor epigástrica. Por quê? Para digerir, você precisa de mais sangue. Se você precisa de mais sangue, você precisa que dilate aquela artéria. Como ela vai dilatar se ela está com uma placa de colesterol? Sobre AVC, existe como prevenir o AVC? Tem como? Então, o AVC mais comum, 80% dos AVCs, a gente tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. 80% é isquêmico. Então, o que é isso? Ele é isquêmico porque soltou algum êmbolo, daquelas placas que eu mencionei que foram formando nas artérias, aquela obstrução se soltou e migrou na circulação. Então, elas geralmente vêm da carótida, né? São placas carotídeas que vão obstruindo e isso vai se soltando e vai para dentro da nossa cabeça. Ou chega, às vezes, até ocluir a própria carótida, em casos mais graves. Certo. Então, assim, ó, o que a gente pode utilizar, todos os fatores que fazem a formação da placa são considerados preventivos do AVC, né? O que seria isso? A hipertensão arterial, por exemplo, é uma das principais causas de AVC. E como a gente previne? A gente faz atividade física, a gente cuida da ingesta excessiva do sal e a gente tenta se manter num peso adequado. Hoje a gente sabe que a cada 5 quilos que a gente perca, a gente consegue diminuir 1 milímetro de mercúrio a nossa pressão arterial. Então o que quer dizer isso? Uma pessoa que tem uma pressão 14/9, que toma algum antihipertensivo, se ele cair para 13, ele já não precisaria desse antihipertensivo e ele perdeu 5 quilos. Certo. Então é um benefício muito grande, né, por uma pessoa deixar de tomar uma medicação. Então esse seria o primeiro fator. O tabagismo, esse não tem como, tanto para doenças arteriais quanto venosas, ele aumenta a questão da coagulabilidade do sangue, então ele realmente favorece a formação de um trombo e esse trombo pode migrar, né? Então o tabagismo a gente não teria como evitar. O diabetes, se ele ficar sob controle, também facilita, porque todo paciente diabético ele tem uma tendência a enrijecer as artérias, tanto carótida, quanto coronária, quanto dos membros inferiores, e uma artéria que não consegue pulsar e uma artéria que não consegue dilatar, você favorece mais eventos isquêmicos. E a gente tem que lembrar que a partir dos 55 anos de idade, a cada década, a gente dobra a quantidade, a chance da gente ter um evento de AVC. Então, a partir dos 55 anos de idade, a atenção é máxima. Quem vem fazer check-ups vasculares, a gente de rotina pede um ultrassom da carótida, que é o chamado ecodoppler. É um exame que não é invasivo e a gente consegue controlar o estado dessa placa. E se essa pessoa vai precisar tomar uma medicação para controlar ou se essas medidas de cuidados com a alimentação e com seu hábito saudável de vida vai ser suficiente, né? E uma atenção que agora, recente, na campanha de prevenção do AVC da nossa sociedade de cirurgia vascular, é quanto às mulheres jovens. Porque mulher jovem também pode ter AVC, principalmente as mulheres que usam anticoncepcional e têm enxaqueca com áurea. Aquelas mulheres que têm a enxaqueca, que têm alguns distúrbios visuais, essas têm que cuidar um pouco mais com o uso do anticoncepcional, porque está relacionado ao AVC em mulheres jovens. Porque com a idade, é muito semelhante o risco de uma mulher e de um homem ter AVC sendo idoso, né? Mas sendo jovem, a mulher acaba se expondo ao hormônio, tendo uma chance um pouco maior. Certo. Então, resumindo, tem que ter um estilo de vida saudável, praticar exercício regular, ter uma boa alimentação. Exato. Isso tudo vai ajudar. Isso aí. Essas doenças arteriais, diferente das doenças venosas, que a principal característica da doença venosa é ser hereditária, a maior parte das doenças arteriais somos nós mesmos que provocamos. Com o nosso sedentarismo, a nossa obesidade, a hipertensão que surge, o diabetes, o tabagismo. Então, a influência do fator externo nas doenças arteriais é muito mais importante do que nas doenças venosas. Tá? Então isso aí fica de ressalvo para que todos possam se cuidar.
Então, pessoal, depois de tanto conteúdo e conhecimento que a doutora nos passou, se tiver algum amigo, algum parente, alguma pessoa mais próxima que não esteja cuidando da sua saúde e que precisa saber dessas informações, ou talvez que até tenha algum tipo de sintoma parecido com o que a doutora falou, marque nos comentários e quem sabe você pode ajudar essa pessoa a ter um estilo de vida mais saudável. E fiquem ligados que em breve teremos mais conteúdos, mais informações aqui no meu Instagram. Um abraço!